Hoje celebramos o quarto domingo do Advento, a nossa proximidade do Santo Natal. Alguns pensamentos importantes para nós. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, e que alerta a nossa consciência de que todos nós precisamos estar nesse caminho de conversão. E São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: ninguém se sinta propriamente justificado. Posso me convencer de que eu já estou no grupo dos salvos, dos santificados. Quem me julga é o Senhor. Confiamos na misericórdia de Deus. Se nós procuramos trilhar o caminho de nosso Senhor, confiar também de que nós estamos na graça de Deus, caminhamos na graça de Deus, mas que ninguém, como que de certa maneira, se sentar num trono, já estou justificado, já estou com a minha salvação garantida. Não, que ninguém se sinta justificado. Nós buscamos a nossa justificação, buscamos a nossa salvação. Por isso que quando a igreja anuncia para nós um caminho de conversão, é para todos nós, sem nenhuma exceção. Do mais simples fiel, ou seja, aquele que ocupa os cargos mais elevados. O caminho de conversão, a pregação da igreja para conversão, para mudança de vida, para reforma de vida, é para todos nós. Cada um vai fazer a aplicação a si, examinar a sua consciência, com a abertura do coração diante do Senhor. E aonde eu preciso melhorar a minha vida? Qual é a virtude que eu preciso praticar? Qual é o defeito que eu preciso corrigir? Porque se nós não fizermos essa aplicação à nossa vida, vamos exatamente ter esse outro convencimento de que já estou no estágio de perfeição, que não há nada mais para corrigir. E quem poderia ousar, ou seja, ter essa convicção? O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim nos diz: com toda a sua generosidade, com toda a sua entrega a nosso Senhor, depois de passar por esse caminho tão duro também de conversão, e tinha essa convicção de que sempre precisava trabalhar para conquistar, com a graça de Deus, o céu. Por isso nunca excluamos a nossa vida quando nós ouvimos a pregação da igreja e nos convidar à conversão, nos convidar à mudança de vida, ao arrependimento dos nossos pecados, a examinarmos a nossa vida, a nossa consciência. A igreja nos apresenta alguns dados históricos hoje para contextualizar o nascimento de nosso Senhor. Aqueles que governavam no Império Romano, aqueles que governavam ali a região onde nasceu nosso Senhor, a Judéia, a Galileia, as autoridades eclesiásticas do tempo. Dentro desse contexto, para mostrar a realidade do nascimento de nosso Senhor, da vinda de Jesus a esse mundo. E anuncia hoje a preparação que São João Batista fez com o povo para o início da vida pública de nosso Senhor, e que a igreja traz para nós, para a nossa preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus. E é tão marcante nesse tempo da Quaresma essas palavras da Escritura, esse convite de Deus nosso Senhor, para nós podermos nos aproximar de nosso Senhor, para nós podermos encontrar em nosso Senhor a salvação, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela ação do Espírito Santo. Os montes e colinas precisam ser abaixados, os vales, as depressões precisam ser preenchidas, os caminhos tortuosos têm que ser retificados, e os caminhos ásperos precisam ser aplainados. Por fim, todo homem verá o Salvador enviado por Deus. Esse é o caminho para todos nós. O orgulho é o pai de todos os outros vícios, todos os outros pecados. E é algo que nós precisamos sempre examinar e combater na nossa vida. Esses montes que precisam ser abaixados. Observarmos as nossas ações e quantas vezes nos colocamos num pedestal, ou queremos nos colocar num pedestal mais elevado. Olhamos o nosso próximo assim, de cima para baixo, colocamos uma distância. Nos julgamos melhores, nos julgamos mais virtuosos, nos julgamos
mais sábios e tantas outras coisas. Ou muitas vezes pelas nossas atitudes, pisamos, humilhamos o nosso próximo, o nosso irmão. É preciso que nós pratiquemos a virtude da humildade, mas não cabe a nós o direito de nós humilharmos o nosso próximo, ou fazer o meu próximo praticar a humildade. Vou pisotear, vou pisar, vou humilhar. Não, não cabe a nós isso. Quando nós padecemos e sofremos, nós oferecemos esse sacrifício ao Senhor e vivemos a virtude. Mas não cabe a nós nos colocarmos nessa distância, nesse pedestal, porque senão não encontraremos o Salvador, não veremos a salvação. Se o Senhor, que é Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, tão grande, se colocou numa condição tão humilde, acessível a todos, por que nós vamos nos colocar ou nos querer manter num pedestal elevado? Os montes têm que ser abaixados. Os vales, os vazios em nossas vidas precisam ser preenchidos. Às vezes ouvimos essa reflexão, muitos dizendo: sinto um vazio muito grande na minha vida, na minha alma. E esse vazio precisa ser preenchido com o Senhor. Precisa ser preenchido com a fé. Precisa ser preenchido com a oração. Precisa ser preenchido com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Precisa ser preenchido com a prática das obras de misericórdia. Deixarmos muitas vezes de ver o nosso sofrimento e olharmos para o nosso irmão. Às vezes nos lamentamos, reclamamos tanto das nossas dores. Obviamente, aquilo que nós sentimos mais, aquilo que incomoda, que dói em nós. Mas às vezes, se nós levantarmos um pouquinho os nossos olhares e olharmos um pouquinho em torno de nós, quanto nós temos muito mais para agradecer a Deus. Vamos chegar no término do ano, a celebração de mais um Natal. E o quanto nós temos para agradecer ao Senhor, se nós estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque até aqui nos sustentou com a sua graça. Se nós estamos aqui, perseveramos na fé até esse momento, porque até aqui Deus nos ajudou. Respondemos de algum modo ao chamado de nosso Senhor, correspondemos a algumas de suas graças, mas porque o Senhor nos garantiu tudo isso e nós estamos aqui nesse momento. E por tudo nós darmos graças a Deus. E temos a ciência de que só conseguimos preencher a nossa alma com o sobrenatural. Só conseguimos preencher, muitas vezes, esses vazios do nosso coração buscando a Deus. Uma, duas, três, muitas e muitas vezes. Como naquela passagem, daquele milagre em que nosso Senhor encontrou os apóstolos que haviam pescado a noite inteira e não haviam pescado nada. E nosso Senhor deu a sua palavra, pediu que lançasse a rede mais uma vez, mais uma tentativa. Disseram: Senhor, mas trabalhamos a noite inteira inúmeras vezes, incontáveis. O número de vezes que nós lançamos a rede e não pescamos nada, mas mais uma vez. Mas confiado na vossa palavra, eu lançarei as redes. E pegaram uma quantidade tão grande que a barca parecia que ia afundar. Mais uma vez nós buscarmos o Senhor e pedimos ao nosso Senhor que possa de fato preencher o nosso coração, a nossa alma. E porque nós não conseguimos isso uma, duas vezes, não desistirmos, sermos perseverantes, constantes. Ontem nós celebramos São Tomé, apóstolo. Quando nós mencionamos São Tomé, costumamos falar do seu momento de incredulidade, da dureza do seu coração, da frieza, diante da palavra dos apóstolos, diante da palavra da Virgem Maria, de que nós vimos o Senhor ressuscitado. Nós damos ênfase nesse momento de incredulidade de São Tomé. Mas por que ele vai ter aquele segundo encontro com o nosso Senhor? Porque ele não se afastou da igreja.
mesmo vivendo aquela semana que com certeza foi muito dura para ele, fria no seu coração, os apóstolos todos felizes, transformados, porque viram o Senhor ressuscitado. E a incredulidade de São Tomé com certeza trouxe para ele uma semana muito dura, muito fria no seu interior. Mas ele permaneceu unido à igreja, unido à Virgem Maria. Porque se tivesse se afastado, fugido, talvez como Judas, como iria acontecer aquele outro encontro com o Senhor tão maravilhoso, em que ele pôde tocar nas suas chagas, as suas mãos do seu lado, e pôde fazer aquele ato de fé que toda a igreja repete até os dias de hoje: meu Senhor e meu Deus. Por isso mesmo que muitas vezes nós sintamos essa frieza, um pouco dessa distância, nós temos muitas vezes a tentação de nos afastarmos. Não tem jeito, de deixarmos a oração, deixarmos a reza do nosso terço, nos distanciarmos, né, da adoração, começarmos a faltar à Santa Missa, porque está tudo tão distante, tão frio, parecendo tão inalcançável. Aquilo que nós mencionamos aí durante a novena, é preciso também nós esperarmos o tempo do Senhor, o momento especial da graça de Deus. Mas precisamos estar vigilantes, presentes, unidos à igreja, buscando o Senhor. E o Senhor não nos abandona, nunca vai nos decepcionar. E vai preencher muitas vezes esse vazio do nosso coração, da nossa alma. E só nosso Senhor que pode preencher plenamente tudo isso. É preciso assim nós crermos e confiarmos. Da nossa parte, acertarmos os passos. Os caminhos tortuosos têm que ser retificados. Estamos pisando fora do caminho, acertemos os nossos passos. O Senhor deixou as marcas dos seus pés, as marcas que os santos também trilharam, para nós podermos de certa maneira irmos encaixando os nossos pés e trilhando esse mesmo caminho, para termos claro para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja nos mostra com clareza qual é esse caminho. E se pisamos fora desse caminho, olhamos, vemos que estamos fora, acertamos os nossos passos. Caminhos tortuosos têm que ser retificados. E o nosso caminhar, a nossa caminhada, a nossa peregrinação ao Senhor é para irmos também purificando o nosso coração. Vamos chegar ao término do ano, talvez nos lembramos, recordamos desgastes que acontecem no nosso relacionamento com o nosso próximo, angústias, amarguras, alguns rancores ou coisas semelhantes que guardamos no nosso coração. E esses caminhos ásperos, essas asperezas precisam ser aplanadas diante de nosso Senhor. Ao invés de nós fixarmos os nossos olhos nos defeitos das pessoas no entorno de nós, levantemos os nossos olhos e contemplemos o Senhor. E ao fixarmos os nossos olhos e contemplarmos o Senhor, esquecemos um pouquinho dessas fragilidades, fraquezas, defeitos humanos e caminhamos com os olhos fixos no Senhor. E olhando o nosso próximo por nosso Senhor, pelo olhar do Senhor, nós conseguimos um pouco mais superarmos ou corrigirmos essas asperezas, angústias, rancores do nosso coração, para o mais que nós pudermos chegarmos com o nosso coração purificado diante de Deus. Por fim, todo homem verá o Salvador enviado por Deus. Custa para nós algum sacrifício para nós termos nosso Senhor. Custou para os pastores, custou para os magos, para todos que quiseram possuir, ter a nosso Senhor. E custa para nós o sacrifício, mas a recompensa é ter Jesus. E se temos Jesus, temos a graça de Deus, tudo mais é acessório. Vamos dizer do apóstolo São Paulo: depois que eu conheci o Senhor, tudo que eu considerava ganho, que eu considerava lucro, agora é para mim algo desprezível, como um esterco, um lixo que tem que ser jogado fora. Depois que eu conheci a nosso Senhor,
Nada mais desse mundo tem uma importância maior para mim. E se eu conheci, se eu amo a nosso Senhor, se eu quero segui-lo, se eu quero um dia contemplá-lo no céu, vale a pena a renúncia, vale a pena o sacrifício para um dia salvarmos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.